Uma das grandes ideias geniais da minha vida foi abrir uma loja de frozen iogurte. E aí, para variar, não abri só uma, abri duas. E aí, me ferrei. Mas quais foram as lições que eu aprendi dessa jornada? Fique comigo nesse vídeo. Se você for pensar comigo hoje, é muito fácil entender que abrir uma loja de frozen iogurte não é uma boa ideia. Mas na época, as lojas de frozen iogurte estavam bombando em todas as cidades aqui do Brasil, principalmente nas capitais, e havia filas enormes para entrar nessas lojas. Na minha também teve muitas filas. Eu abri numa cidadezinha que se chama Matão, no interior de São Paulo, devia ter na época uns 100 mil habitantes. E aí depois, não contente do prejuízo que eu ia tomar, abri uma outra na cidade de Araraquara, que era uma cidade um pouco maior que ficava lá do lado. Hoje é muito fácil perceber que não foi uma boa ideia, mas na época parecia uma ótima ideia. Eu faria de novo? Eu sempre falo que não. Eu nunca faria de novo, porque eu já fiz. Se eu pudesse guardar esse conhecimento que eu tenho hoje, voltar no tempo e fazer tudo de novo, eu não faria, porque eu já fiz. Então eu faria outra coisa diferente. Mas se eu tivesse que aprender tudo que eu aprendi fazendo aquilo, provavelmente sim, eu faria. Nesse vídeo eu te deixo 3 lições para que você não precise gastar todo o dinheiro da sua vida montando uma loja de sorvete, principalmente frozen yogurt ou sorvete soft. E aí você nem precisa gastar esse seu dinheiro e eu te dou esses 3 aprendizados de graça, sem você precisar investir nenhum dinheiro, só o seu tempo de me assistir falando aqui com você. A primeira lição, e essa parece muito clichê e muito básica, é de que papel aceita tudo. E é exatamente isso que aconteceu. Papel aceita tudo. Eu fiz um planejamento, eu fiz um business plan, eu fiz um monte de planilhas, um monte de custos, um monte de projeções. E o papel e a planilha do Excel aceitaram tudo isso sem reclamar. E no final da linha ela dava lucro, e lucro muito bom. Eu ficava rico. Mas não foi isso que aconteceu. Planejamento às vezes é muito importante. Você ter esse embasamento teórico ajuda muito na hora de tomar as decisões, mas o dia a dia do negócio, ele é diferente do que os papéis. Então, se você planejou alguma coisa que seja mirabolante ou alguma coisa que seja muito conservadora, o que vai te dizer se você está indo para o caminho certo ou não é o dia a dia. É o acompanhamento desses números, o acompanhamento das ações. Isso é muito fácil dizer hoje, mas ali no dia a dia, quando você está envolvido nesse negócio, é muito complicado você perceber que o seu plano não está indo de acordo com o que você planeja. Se você tem um negócio aí, para um tempo para olhar os números, para olhar o plano de ação, para olhar se você está no caminho correto. Ainda dá tempo de mudar a sua direção. Quando eu fui perceber isso, já estava muito tarde. A minha única opção era fechar as portas, assumir o prejuízo e partir para outra. Segunda lição, aprenda a vender. Isso é algo que, para mim, mexeu muito comigo. O fato de eu ter um embasamento teórico e tecnológico muito grande com engenharia, ferramentas de gestão, ferramentas de qualidade, melhoria contínua, gerenciamento de projetos, acompanhamento de indicadores e metas, era muito bom. Porém, o básico era vender. Quando você tem um negócio, quando você tem um empreendimento, você precisa aprender a vender, seja vender boca a boca, seja vender através de anúncios, seja vender através da internet. Você precisa ser um bom vendedor. E desde aquela época eu busco maneiras de melhorar minhas habilidades de vendas. E hoje eu trabalho com vendas. E gosto muito de estudar sobre esse assunto e aplicar conceitos e técnicas de vendas em todos os projetos que eu faço. Se você não vende, você está morto. Isso eu descobri da pior forma. Tinha dias na sorveteria que a gente abria as portas e não vendia um produto. E nesse dia eu conseguia perceber o tanto que eu era ruim em vendas. Eu podia ser bom em qualquer outra coisa, em qualquer outra área, mas na área de vendas eu era terrível. E a terceira lição, e a terceira dica é: fique sempre atento. Stay hungry, stay foolish. E essa frase eu vi num discurso do Steve Jobs para uma
universidade. Eu vou fazer um vídeo sobre esse discurso. Mas ele falava que tinha um livro que se chamava Catálogo da Terra Toda, que era tipo uma Barça daquela época, era muito interessante. E na última edição desse catálogo, o pessoal da editora colocou essa frase: Stay hungry, stay foolish. Que quer dizer o quê? Esteja faminto, esteja tolo. O que essa frase resume? Que você, como um empreendedor, precisa estar sempre buscando algo. Você tem que sempre estar com fome de conhecimento, com fome de oportunidades, com fome de fazer o seu negócio crescer, do seu negócio ser diferente, dele vender mais. Mas não só isso, você também tem que ser tolo. Não tolo de ser passado para trás, de perder oportunidades, mas de ser humilde. Ser humilde e entender quais são suas fraquezas e o que você precisa prestar atenção para melhorar. Se você não consegue se colocar numa posição de humildade, é muito difícil você reconhecer as suas fraquezas. As suas forças são muito fáceis você perceber. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu achava que com o meu conhecimento técnico, com meus contatos e com a minha habilidade de fazer o negócio acontecer, eu conseguiria ter uma boa empresa. Mas não aconteceu. E quando eu me coloquei numa posição de foolish, numa posição de tolo, eu consegui perceber que a parte de vendas da empresa era a parte que eu devia evoluir, que eu devia investir, que eu devia estudar, principalmente na área de marketing e vendas. E desde essa época eu tenho estudado esse setor e investido muito tempo em desenvolver negócios, principalmente voltados para as vendas. Se você tem um negócio aí, precisa de ajuda em como vender mais, como desenvolver o seu negócio, me manda uma mensagem, deixa um comentário, vamos falar sobre isso. Hoje, meu trabalho é desenvolver negócios e eu posso te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!